Olhe para o horizonte. Você vê uma figura solitária, quase etérea, devorando quilômetros de asfalto com uma eficiência que desafia a lógica. É o maratonista de elite, cujo coração é uma fornalha e cujos músculos são tecidos para a resistência infinita. Agora, mude o foco. Entre em um ginásio onde o ar é denso com o cheiro de magnésio e ferro. Uma figura compacta, um monolito de músculo e vontade, se prepara para desafiar a gravidade. É o levantador de peso, uma explosão de poder contida, prestes a mover uma carga que esmagaria um ser humano comum. Dois extremos do espectro atlético, duas manifestações do pináculo da capacidade humana. E ao observá-los, uma pergunta ancestral ecoa em nossas mentes. Uma questão que assombra filósofos e cientistas há séculos. Eles nasceram assim ou foram construídos para isso? É o código secreto em seu DNA? A herança de seus ancestrais? Ou é o resultado de incontáveis horas de suor, dor e sacrifício? Natureza ou criação? Bem-vindo ao campo de batalha onde a biologia encontra a biografia. Bem-vindo à ciência da genética esportiva. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo na dupla hélice, explorando os genes que sussurram promessas de velocidade e resistência em nossas células. Vamos desvendar como uma única letra em seu código genético pode inclinar a balança para a maratona ou para o levantamento de peso. Mas também vamos descobrir os limites desse determinismo, a fronteira onde o potencial bruto encontra o poder transformador do esforço. Esta não é uma história sobre destinos pré-escritos, é uma história sobre potencialidades, sobre como a genética pode carregar a arma, mas é o ambiente, o treinamento e a vontade indomável que, em última análise, puxam o gatilho. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre os campeões. Para começar nossa jornada, precisamos falar do motor do movimento humano, o músculo esquelético. Não é uma massa homogênea, pelo contrário, é uma tapeçaria complexa de diferentes tipos de fibras, cada uma com suas próprias especialidades. Imagine duas classes de operários. De um lado, temos as fibras de contração lenta, ou tipo 1. Pense nelas como trabalhadores de longa distância. São ricas em mitocôndrias, as usinas de energia da célula, e mioglobina, que transportam o oxigênio. Elas são extremamente eficientes em usar oxigênio para produzir energia de forma contínua. São resistentes à fadiga, perfeitas para atividades de baixa intensidade e longa duração, como correr uma maratona ou pedalar por horas. Elas são a base da resistência. Do outro lado, temos as fibras de contração rápida, ou tipo 2. Estas são as velocistas, os operários de explosão. Elas se contraem com muito mais força e rapidez, mas se cansam rapidamente. Elas dependem mais do metabolismo anaeróbico, que não usa oxigênio para gerar energia rápida. Dentro do tipo 2, temos as fibras 2A, que são um híbrido, e as fibras 2Y, as mais rápidas e potentes de todas. São elas que nos permitem saltar, arremessar e levantar pesos máximos. Elas são a essência da força e da potência. A proporção desses tipos de fibra em nossos músculos é, em grande parte, determinada geneticamente. E isso nos leva ao nosso primeiro e talvez mais famoso suspeito genético, um gene chamado ACTN3. O ACTN3 é frequentemente apelidado de gene da velocidade, e por boa razão. Ele contém as instruções para construir uma proteína chamada alfa-actinina 3. O detalhe crucial é que esta proteína é encontrada exclusivamente nas fibras musculares de contração mais rápida, as do tipo 2Y. Sua função é estrutural. Imagine que as fibras musculares são cordas que se puxam para criar contração. A alfa-actinina 3 atua como uma âncora poderosa, um ponto de fixação na chamada linha Z do sarcômero, a unidade contrátil do músculo. Essa ancoragem robusta permite que as fibras 2Y gerem e transmitam força de forma extremamente rápida e eficaz durante contrações explosivas.
Acontece que na população humana existe uma variação muito comum neste gene, conhecida como R577X. É uma pequena mudança no código genético que introduz um sinal de parar prematuro. O resultado é que a instrução para construir a proteína alfa-actinina 3 é interrompida no meio do caminho e nenhuma proteína funcional é produzida. Isso nos divide em 3 grupos genéticos. Primeiro, temos os indivíduos com o genótipo RR. Eles herdaram 2 cópias funcionais do gene ACTN3, uma de cada pai. Seus músculos de contração rápida produzem alfa-actinina 3 em abundância. Eles têm a estrutura ideal para movimentos explosivos. E a ciência confirma isso de forma esmagadora. Estudos mostram que atletas de elite em esportes de velocidade e potência, como velocistas, levantadores de peso e saltadores, têm uma probabilidade muito maior de possuir o genótipo RR. De fato, em algumas coortes de velocistas olímpicos, a presença de pelo menos uma cópia funcional do gene se aproxima de 100%. É uma vantagem biológica clara para a explosão. Agora, o outro extremo, o genótipo XX. Esses indivíduos herdaram 2 cópias não funcionais do gene. Eles simplesmente não produzem a proteína alfa-actinina 3 em seus músculos. À primeira vista, isso soa como uma desvantagem, um defeito. Mas aqui é onde a biologia nos surpreende com sua elegância. A ausência dessa proteína não causa uma doença muscular. Na verdade, cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo têm esse genótipo e vivem perfeitamente bem. Mas algo fascinante acontece em seus músculos. A falta da alfa-actinina 3 parece acionar um interruptor metabólico. As vias de sinalização celular, como a via da calcineurina, são ativadas de forma diferente. Isso leva a uma cascata de eventos que empurram o metabolismo muscular para um perfil mais aeróbico e eficiente. Há um aumento na expressão de enzimas oxidativas, um aumento na densidade mitocondrial e uma tendência para que as fibras musculares assumam características mais parecidas com as de contração lenta. O resultado? Um motor que é mais econômico, mais resistente à fadiga e mais adequado para esforços de longa duração. Não é surpresa, então, que estudos mostrem uma prevalência significativamente maior do genótipo XX entre atletas de elite de resistência, como maratonistas, ciclistas de longa duração e remadores. A deficiência se tornou uma especialização. E, claro, há o genótipo intermediário, RX, com uma cópia funcional e uma não funcional. Esses indivíduos produzem a proteína, mas em menor quantidade que os RR. Eles representam um meio termo, talvez os atletas mais versáteis, capazes de se destacar em esportes que exigem uma mistura de potência e resistência, como futebol ou basquete. O ACTN3 é um exemplo poderoso, mas a história não para por aí. Vamos agora para o sistema cardiovascular, o sistema de entrega de combustível. Aqui encontramos nosso segundo gene de interesse, ACE. O gene ACE codifica a enzima conversora de angiotensina. Esta enzima é um jogador-chave no sistema renina-angiotensina-aldosterona, um complexo sistema hormonal que regula nossa pressão arterial e o equilíbrio de fluidos e eletrólitos. De forma simplificada, a ACE converte uma molécula chamada angiotensina 1 em angiotensina 2, e a angiotensina 2 é potente. Ela contrai os vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial e estimula a liberação de aldosterona, que faz os rins reterem sódio e água. No gene ACE, existe uma variação comum onde um segmento de DNA pode estar presente, o que chamamos de alelo de inserção, ou I, ou ausente, o alelo de deleção, ou D. Isso nos dá 3 genótipos possíveis, II, ID e DD. Indivíduos com o genótipo II tendem a ter os níveis mais baixos de atividade da enzima ACE no sangue e nos tecidos. Menos ACE significa menos angiotensina 2. Isso está associado a uma pressão arterial basal mais baixa e a uma resposta vasodilatadora potencialmente melhor durante o exercício.
A hipótese é que essa fisiologia permite uma entrega de oxigênio mais eficiente aos músculos que trabalham, melhorando a economia de movimento e a resistência à fadiga. E, de fato, o alelo I tem sido consistentemente associado a um desempenho superior em eventos de resistência. Montanhistas que escalam o Himalaia sem oxigênio suplementar, por exemplo, mostram uma frequência muito alta do genótipo II. É o genótipo da eficiência cardiovascular. Por outro lado, indivíduos com o genótipo DD têm os níveis mais altos de atividade da enzima ACE. Mais ACE, mais angiotensina 2. Isso está associado a uma pressão arterial mais alta e a uma maior resposta de crescimento do músculo cardíaco e esquelético ao estresse. A angiotensina 2 não apenas regula a pressão, mas também atua como um fator de crescimento. Portanto, acredita-se que níveis mais altos possam facilitar uma maior hipertrofia muscular em resposta ao treinamento de força. O alelo D é, portanto, mais frequentemente encontrado em atletas de elite de força e potência. É o genótipo da resposta anabólica e da força. O genótipo ID, mais uma vez, fica no meio, um perfil equilibrado que pode ser vantajoso em uma ampla gama de atividades. Então, temos um quadro inicial. Um atleta com o genótipo ACTN3RR e ACEDD parece ter uma predisposição genética para ser um levantador de pesos de classe mundial. Enquanto isso, um atleta com o genótipo ACTN3XX e ACEII parece ter nascido para correr maratonas. Parece simples, não é? Uma assinatura genética clara para o sucesso. Mas a realidade, como sempre, é infinitamente mais complexa e bela. Focar somente no ACTN3 e no ACE é como tentar entender uma sinfonia ouvindo somente o violino e o violoncelo. Eles são importantes, sim, mas estão longe de ser a orquestra inteira. O desempenho atlético não é um traço monogênico, controlado por um único gene. É um traço poligênico, influenciado por centenas, se não milhares de variações genéticas, cada uma contribuindo com um efeito pequeno, quase imperceptível. É a combinação, a interação sinérgica de toda essa orquestra genética que molda o potencial. Vamos conhecer alguns outros músicos desta orquestra. Que tal o gene PGC1-alfa? Ele é considerado um regulador mestre da biogênese mitocondrial. Em outras palavras, ele dá a ordem para construir mais mitocôndrias, as usinas de energia. Variações neste gene podem influenciar diretamente o VO2 máximo de um indivíduo, a medida definitiva da capacidade aeróbica. Ou considere o gene da miostativa, ou MSTN. A miostatina é uma proteína que atua como um freio no crescimento muscular. Sua função é impedir que nossos músculos cresçam indefinidamente. Mutações raras que desativam este gene levam a uma condição de hipertrofia muscular extrema, como visto em certas raças de gado, como o Belgian Blue, ou em casos humanos extremamente raros. Variações mais sutis neste gene podem predispor um indivíduo a ganhar massa muscular com mais ou menos facilidade em resposta ao treinamento. E não se trata apenas de músculos e oxigênio. E a mente do campeão? O gene COMT está envolvido na degradação de neurotransmissores como a dopamina no córtex pré-frontal. Diferentes versões deste gene afetam como lidamos com o estresse e a dor e como mantemos o foco sob pressão. A diferença entre o ouro e a prata não pode estar nos músculos, mas na capacidade de um atleta de regular a dopamina em um momento crucial. E a predisposição a lesões. Genes como o COL1A1, que codifica o colágeno, o principal componente de nossos tendões e ligamentos, tem variantes que podem resultar em um tecido conjuntivo mais ou menos robusto, influenciando o risco de rupturas e entorses. A lista continua. Genes para o metabolismo da creatina, para a angiogênese, criação de novos vasos sanguíneos, para a tolerância ao lactato, para a motivação. Cada um é uma pequena peça do quebra-cabeça. Não existe um gene do esporte. O que existe é um perfil genético favorável, uma combinação de milhares de pequenas vantagens
que somadas podem criar um potencial extraordinário. Mas potencial, como sabemos, é uma palavra vazia sem ação. E isso nos leva à parte mais fascinante da nossa história, o ponto onde o código imutável do DNA encontra o poder dinâmico da vida. Imagine que seu genoma, a totalidade do seu DNA, é uma vasta e complexa biblioteca. Cada gene é um livro, contendo instruções precisas. Por muito tempo, pensamos que essa biblioteca era estática. Os livros que você herdou eram os livros que você teria para sempre, e o texto dentro deles não mudaria. Isso é verdade. Mas e se eu lhe dissesse que existe um bibliotecário mestre, um diretor que pode decidir quais livros serão lidos, com que frequência e com que volume? Um diretor que pode colocar marcadores, destacar passagens ou até mesmo colar páginas para que não possam ser lidas. Esse diretor é a epigenética. A epigenética se refere a modificações químicas no DNA e nas proteínas que o envolvem, que não alteram a sequência do DNA em si, mas regulam a expressão gênica. São como interruptores de luz ou botões de volume para os nossos genes. Os dois mecanismos epigenéticos mais estudados são a metilação do DNA e a modificação de histonas. A metilação do DNA geralmente funciona como um sinal de silêncio. Quando um grupo químico chamado metil se liga a um gene, ele geralmente o desliga, impedindo que seja lido e transformado em uma proteína. As histonas, por outro lado, são as proteínas em torno das quais nosso DNA está enrolado, como linha em um carretel. Modificações químicas nessas histonas podem fazer com que o DNA se enrole mais firmemente, escondendo os genes e desligando-os, ou se desenrole, expondo os genes e ligando-os. E o que controla esses interruptores? O que atua como bibliotecário? Tudo. Nossa dieta, nosso sono, nosso nível de estresse, nossa exposição a toxinas e, mais importante para a nossa discussão, nosso treinamento. Vamos voltar ao nosso maratonista em potencial, aquele com o genótipo ACTN3XX. Ele tem uma predisposição para a resistência. Mas essa predisposição não o levará a lugar nenhum se ele passar a vida no sofá. No entanto, quando ele começa a treinar, correndo dia após dia, algo mágico acontece em nível molecular. O estresse do exercício aeróbico envia sinais para suas células musculares. Esses sinais ativam enzimas que começam a alterar a paisagem epigenética. Elas removem os grupos metil de genes cruciais para a resistência, como o PGC1-alfa, o regulador mestre, da construção de mitocôndrias. O gene, que talvez estivesse em um estado de espera, agora é totalmente ativado. As células recebem a ordem: construam mais usinas de energia. Ao mesmo tempo, modificações nas histonas abrem acesso a genes que codificam enzimas para queimar gordura como fluente, tornando o músculo mais eficiente. O treinamento não muda o DNA dele, mas muda drasticamente como o DNA dele é usado. Ele está, literalmente, esculpindo seu próprio fenótipo de resistência através do esforço. Agora, vamos para o nosso levantador de peso em potencial, com o genótipo ACTN3RR. Ele tem a estrutura para a potência, mas os músculos não crescem por vontade própria. Quando ele entra na academia e começa a levantar pesos pesados, ele cria microlesões em suas fibras musculares. Isso desencadeia uma resposta inflamatória e uma cascata de sinalização, como a famosa via emitor. Essa via, por sua vez, comanda modificações epigenéticas. As histonas em torno dos genes para as proteínas contráteis, como actina e miosina, são modificadas para se abrirem, permitindo uma transcrição massiva. A ordem é clara: reconstruam mais forte e maior. O treinamento de resistência pode até mesmo levar a uma maior metilação do gene da miostatina, o freio do crescimento muscular, efetivamente aliviando o pé do freio e permitindo uma maior hipertrofia. Novamente, o treinamento está ditando a expressão gênica. Isso significa que o indivíduo com genes de resistência não pode se tornar forte? Ou que o indivíduo com genes de velocidade não pode correr uma maratona? Absolutamente não. O treinamento é um estímulo tão poderoso
que pode induzir adaptações notáveis, independentemente da linha de base genética. Um homem XX pode, através de anos de treinamento de força dedicado, construir uma musculatura e força impressionantes. Uma mulher com uma predominância massiva de fibras de contração rápida pode treinar por toda a vida e nunca superar uma corredora queniana, geneticamente abençoada com a economia de movimento de uma gazela. A genética não desenha uma prisão, ela desenha um playground. Ela define os limites do que é potencialmente possível para nós. Ela pode nos dar uma inclinação, uma vantagem inicial em uma determinada direção. Alguém com um perfil genético perfeito para a resistência pode ter que treinar um pouco menos para alcançar o mesmo nível de um maratonista de elite do que alguém com um perfil genético de velocista. A genética influencia a responsividade ao treinamento, mas ela não substitui o treinamento. Então, chegamos ao clímax de nossa investigação. Nascido para correr ou construído para levantar? A resposta, insatisfatória para quem busca simplicidade e profundamente bela para quem aprecia complexidade, é ambos e nenhum. O campeão não é somente nascido. Nenhum bebê sai do útero pronto para correr uma maratona olímpica. O potencial genético é apenas isso, potencial. É uma semente que pode ou não germinar, dependendo do solo em que é plantada. Milhões de pessoas possuem a combinação genética perfeita para serem atletas de elite, mas nunca saberão porque a vida, as circunstâncias ou a falta de desejo as levaram por outros caminhos. O campeão também não é simplesmente feito. Embora o trabalho árduo e a dedicação sejam os ingredientes não negociáveis do sucesso, eles operam dentro dos limites estabelecidos pela nossa biologia. Um homem com uma estrutura óssea pequena e longos tendões, por mais que treine, provavelmente nunca quebrará o recorde mundial de levantamento terra. Uma mulher com uma predominância massiva de fibras de contração rápida pode treinar por toda a vida e nunca superar uma corredora queniana, geneticamente abençoada com a economia de movimento de uma gazela. O campeão é o produto de uma confluência rara e extraordinária. É a interseção de um projeto genético favorável com uma vida inteira de esforço irrepensável. É a sorte de receber um bom conjunto de cartas, combinada com a habilidade e a coragem de jogar essa mão com perfeição por décadas. É a sinfonia que emerge quando a orquestra genética é conduzida por um maestro de vontade inabalável. A ciência da genética esportiva não nos dá um futuro determinístico. Pelo contrário, ela nos liberta. Ela nos mostra que, embora não possamos escolher nosso DNA, temos um poder imenso para influenciar como ele se expressa. Cada sessão de treinamento, cada refeição nutritiva consciente é uma conversa que temos com nosso genoma. Estamos constantemente moldando e refinando a expressão de nosso potencial inato. Então, da próxima vez que você assistir a um atleta elite realizando o impossível, não pense em natureza versus criação. Pense em natureza em sinergia com a criação. Maravilhe-se não somente com a sorte da loteria genética, mas com a beleza da dedicação humana, que transformou essa probabilidade em realidade. O campeão é o produto da união entre o que eu sou e o que eu faço para me tornar melhor. O campeão é a prova de que somos mais do que a soma de nossos genes e mais do que o produto de nossas circunstâncias. Somos o resultado da dança complexa e interminável entre os dois, e nessa dança reside todo o espectro da potencialidade.